bem, então estamos de volta para continuarmos a temática envolvendo armas, livros ou feijão. Conforme nós estávamos tratando aqui, professora Zuleika, colega de Promotoria de Justiça, Dr. Flávio, a gente falava um pouco sobre a questão envolvendo a educação, jogos, enfim, utilização por crianças e adolescentes de jogos, não com o intuito de entender o que é uma arma de fogo, mas com o intuito de matar, de fazer coisas ruins. Eu acho que a educação é o centro disso, a gente tem que começar a tratar essa temática. Inclusive, é muito importante hoje trabalharmos todos os pontos que eram tabus nas escolas, sexualidade, a questão, enfim, envolvendo também arma de fogo, dentre muitas outras. Eu acho que a questão que tem tabu, proibido, gera na criança, então, aquela questão de querer fazer porque é proibido. Então, com a sexualidade foi assim há um tempo atrás, agora com a arma de fogo também está sendo. A gente tem que quebrar esse tabu e poder trabalhar isso de forma educativa. O que você acha disso, Flávio? Educativa e inteligente, né? E existem algumas questões envolvendo os games, os jogos. Inclusive, eu recentemente teve uma polêmica envolvendo aí o nosso presidente, né? Que numa visita à capital mineira, ele colocou sobre os ombros uma criança fardada ostentando um brinquedo em forma de arma de fogo. E eu fiz até um post no meu Instagram falando exatamente sobre isso, da importância das pessoas, às vezes, conhecer o assunto e, a partir daí, sim, ter uma visão crítica sobre aquele assunto. Então, eu citava, por exemplo, um livro que chama Brincando de Matar Monstros, onde mostra de forma inteligente e importante como que essas fantasias e esses games e esses jogos, elas forjam valores no homem. Valores importantes de enfrentamento do perigo, de defender a mulher, de defender a família, de defender a si mesmo, de não ser oprimido, de não se deixar ser oprimido. Então são questões extremamente interessantes que devem ser discutidas nesse meio, né? E daí é que vem a grande coisa da educação, entre você colocar realmente todos aqueles assuntos de uma maneira clara para que as pessoas se orientem de acordo com, de fato, não sobre mitos, mas sobre fatos e situações que realmente ocorrem. Dou um exemplo para concluir, uma situação interessante que aconteceu, inclusive, com uma amiga nossa, também promotora de justiça, que me ligou recentemente e falou: Flávio, eu adoro esse trem de arma de fogo, mas eu tenho uma criança em casa de 4 anos e tudo. Eu falei assim: uai, mas eu vi no seu Instagram que sua casa tem uma piscina, e a piscina mata muito mais do que arma de fogo, criança nessa idade. E ela: minha Nossa Senhora, eu nunca vi sobre isso, eu tenho medo de arma. Então, ou seja, se a pessoa pegar o Datasus lá e ver as causas de morte de criança até 12, 13 anos, até diarreia mata mais do que arma de fogo. Então, sim, são questões que as pessoas ficam dizendo: tô com medo, vai acontecer. Não acontece. Mas aconteceu com fulano lá não sei aonde, nos Estados Unidos. Acontece, como todo acidente. Quantos inquéritos nós pegamos de crianças que morrem com feijão que é inalado e acaba sufocando? Quantas crianças morrendo dentro de um tanquinho dentro de casa, né? Na piscina da sua própria residência, na piscina do condomínio. Então, extremamente, confirma aquilo que a gente sempre fala, que os assuntos eles têm que ser jogados, lançados, contrapontos, né, de quem é contra, quem é a favor, e as pessoas serem livres para poder escolher. Esse que é o grande negócio, as pessoas poderem ter a liberdade de, conhecendo, ela escolhe sim ou não aquele meio que eventualmente entenda ser suficiente e necessário para a defesa da sua família. Eu acho que é importante também, até para a gente trabalhar, essa questão envolvendo o que a população está querendo que se invista no Brasil hoje. Será que seria educação nas escolas? Será que seria armar a população? Será que seria, então, alimentar a população? A gente já teve até muitas campanhas envolvendo Fome Zero, enfim, no Brasil durante muito tempo. E a campanha da arma de fogo, ela veio agora, com a atual presidência da República, que teve essa ideia, esse norte. Enfim, não estou falando que está certo ou que está errado, mas aqui algo que está em voga. E você, né, professora, que é também gestora, né, de pessoas, conhece muito essa questão de ciências econômicas, enfim, de investimento. O que a senhora acha em relação a isso? Eu, o Flávio, a gente é mais da área de segurança pública, mas investir o dinheiro
seria o orçamento mais bem utilizado? Livros, em armamento ou na alimentação? Qual que é a visão de uma gestora em relação a isso? Eu tenho que puxar para o lado que eu já atuo há muitos anos, né? Eu sempre cito a questão da pandemia, porque a pandemia, ela escancarou essa questão da diferença, né, entre a escola pública e a escola privada. E as oportunidades, né? Então, assim, o que a gente pensa hoje com relação ao que o Flávio disse, né? As crianças morrem também numa piscina, mas aí você tem que saber que você, como pai, você pode colocar o seu filho numa aula de natação. Então, quer dizer, são as situações preventivas. Agora, as situações preventivas, a gente trabalha com a família. Então, quando a gente vai abordar temas polêmicos dentro de uma escola, você tem que ter um projeto muito consistente e saber profundamente sobre o tema, para quando você for abordado por qualquer família sobre o tema que está sendo discutido em sala de aula com o seu filho, você tem argumentos possíveis de convencê-lo. Então, eu acho que a preparação para esse tema sobre as armas, ela também deve abordar muito as famílias, porque outros temas que não são tão polêmicos quanto o armamento, que é a questão do racismo, a questão da sexualidade, né? A questão de outros temas, mesmo, até questões básicas, por exemplo, que as escolas, por exemplo, católicas, né, tiveram que arrumar uma outra forma de fazer acontecer a religião para não afetar outras religiões. Então, quer dizer, você precisa de estar bem preparada, você tem que ter instrumentos capazes de passar a mensagem para os estudantes, mas com o apoio da família. Porque hoje, eu falo que a família passou a ser, não é, fala assim, não, nós somos parceiros, não existe isso. Não existe parceria, existe aliança. As famílias hoje que questionam a escola, ela tem que tirar o filho da escola. Se ela não confia na escola, ela tem que tirar. Então, todos esses temas polêmicos, eles têm de ser abordados, eles precisam ser abordados, mas é preciso que a família confie na escola. É preciso que ela dê condições para a escola poder falar de armamento através de tudo que nós temos hoje, gente. Nós temos N situações que a gente pode colocar que o armamento pode ser para o bem, para o mal, né? E pegar todos esses exemplos citados pelo Dr. Flávio, que vai ajudar. Mas você tem que fazer uma preparação de todo um cronograma para também preparar esse professor. Hoje a gente discute muito a questão da inclusão, né? O que precisa da inclusão? Precisa de quê? De um bom projeto, da conscientização de que aquele criança ali que tem alguma deficiência, ele vai ser aceito dentro de sala de aula e a família tem que estar junto. Então, tratar do armamento é a mesma coisa de tratar de inclusão, de racismo, de sexualidade. Então, assim, são temas que devem ser abordados para que as pessoas tenham consciência e falem realmente para a criança, porque não existe outro lugar onde você pode transmitir uma ideia melhor do que na escola. Porque quem é que nunca lembra de alguma coisa que a sua professora falou, que quando você vai fazer, você fala assim, puxa, eu não posso fazer isso que eu aprendi, né? São aqueles combinados de antigamente, né, doutor Flávio, que você aprendeu lá no Santa Doroteia, aqueles combinados que não saem fora da questão moral, ética, de respeito, de convivência, né? Então, isso tudo conclui que a escola é o lugar onde, junto com essa aliança com a família, nós possamos abordar todos os temas. Sim, eu acho que é interessante também, e eu acho que o Flávio vai até concordar comigo nesse ponto. Hoje, entre aspas, né, o infrator ou o bandido, como alguns chamam, ele está com armamento, às vezes, muito superior da polícia. Eles estão com armas de fogo que, às vezes, a polícia nem tem ainda no seu arsenal. Enfim, a gente tem policiais civis, policiais militares que andam no interior de Minas com armas remendadas, com fita isolante, ou mesmo como promotor de justiça, quando eu atuei lá na comarca de Peçanha, eu vi policiais que não tinham colete. E aí até falava comigo, ó, doutor,
eu até vou na operação, mas assim, eu tô sem colete, né? Eu falei, como assim? Tinham 4 policiais militares e só 3 com colete. Ou seja, falta investimento também em segurança pública. Eu acho que isso é muito ruim para a gente que atua na área de segurança pública, promotor, policial, enfim, o juiz, menor escala, porque ele está mais decidindo. Mas, enfim, o policial ele tem que ter um investimento. A gente não tem no Brasil hoje, à altura de outros países, uma forma de combate ao crime com armamento pesado, com inteligência também, a questão de investimento em drones, até para monitorar. Os traficantes hoje estão usando drone para fazer tráfico de drogas. E a polícia está engatinhando um pouco nessas questões, então eu acho que o crime está sempre um passo, infelizmente, à frente. É por isso que eu acho que essa questão do investimento, a gente tem que também olhar, não é um excluir o outro. Eu acho que são orçamentos distintos que a gente tem que ter. E essa questão do investimento no armamento, na segurança pública, eu acho muito importante, não sei qual é a sua experiência, Flávio, mas eu acho que é muito ruim a gente ver um policial despreparado, um policial que não tem curso, um policial que não tem arma de fogo. O traficante está lá com uma Glock e o policial às vezes está com uma arma 38. Então, também é importante na parte educacional a gente ver o que é uma arma de fogo. A criança entender, será que isso é letal, não é letal, para que eu vou usar? Eu acho que tem que ter essa orientação é muito importante. Então, uma coisa não exclui a outra, né? É interessante, olha para você ver como, olha como é preconceituoso ainda o tema, né? Assim, mesmo na escola. E que eu não sabia, uma novidade. Nós temos dentro da escola pessoas que têm, né? Que são pessoas que são promotores, são pessoas que têm a arma. E eu não sabia que as escolas tinham que ter um cofre, não sabia disso. E aprendi. Por quê? Porque foi numa reunião de pais, aonde um pai entrou com uma arma. E aí a professora ficou apavorada na hora que viu aquilo e ela tentou, de todas as formas, desviar dos alunos aquela situação que ficou constrangedora e tudo mais. Aí a coordenadora ligou, Zulei, o que nós vamos fazer e tal? Eu falei, não, a gente tem que perguntar para essa pessoa que entende de arma o que a gente tem que fazer como escola. E aí foi que eu fiquei sabendo, quando a pessoa tem o porte de arma e vai entrar numa escola, né, tem que ter um cofre na entrada, na portaria da escola, para guardar essa arma e entrar sem arma. Sim. Então, olha para você ver, uma situação assim, que foi... O tabu é tão grande que a gente não sabe. Olha a importância dessa conversa nossa, que interessante. 2 pontos que eu acho assim, extremamente relevantes e um deles mais importante, que é esse que a senhora tratou, que é muito, muito importante que as pessoas entendam. O primeiro é a questão dos menores, quando a gente fala em criança, adolescente. Lá em casa, por exemplo, nós temos um casalzinho que desde que nasceram eles têm uma educação com relação às armas. E outro dia, estava lá minha irmã com os filhos dela e um outro amigo, eu falei, olha, eu vou fazer uma instrução de arma de fogo para as crianças. Seu filho vai querer participar? E ele tomou um susto e falou assim, não, meu filho não, porque lá em casa não entra arma. E eu falei assim, pois é, mas é justamente por isso que eu estou perguntando, porque seu filho vem na minha casa tem arma. Seu filho vai na casa de alguém que pode ter arma. Não é melhor ele saber e conhecer para saber o que pode, o que não pode, quais são as regras, o que fere, o que não fere, o que é permitido, o que não é, o que é perigoso e o que não é? Meus filhos sabem disso. Se alguém chegar e falar, vem cá ver o revólver do papai, não vou, porque eu sei que está errado. Então, ou seja, a educação, ela transcende aquilo que você entende que é bom na sua casa, porque seu filho vai sair da sua casa. Ele vai para outros lugares, onde vai ter droga, onde vai ter arma, onde vai ter coisa errada. Daí a grande importância da gente incentivar essas instruções. Eu não quero ter arma, mas eu acho importante conhecer sobre isso. Eu não quero ter droga, mas os meus filhos têm que entender como é que funciona a droga para poder saber evitá-la. É igual quando a gente estuda sobre o crime e o criminoso. Eu não quero me transformar num criminoso e nem cometer crime, mas eu quero entender o seu funcionamento, a sua razão, como é que não é, para poder combatê-lo e evitá-lo. E o segundo ponto é esse, professora, que é muito interessante. Olha que interessante. Se a arma de fogo ela serve para nos proteger, e se a pessoa tem um porte de arma que permite ela andar armada por algum motivo, né, igual o professor Cristiano falou, hoje no Brasil, porte, a regra é que não se permite, é proibido. Se permitiu é porque tem alguma circunstância e algum trabalho feito de autorização. Agora, olha aqui, vê se não é pouco inteligente isso. Se eu estou armado numa escola e coloco ele dentro de um cofre,
Aí entra um louco bandido armado na escola. Eu vou falar assim, não, meu senhor, calma só um minutinho, seu bandido. Eu vou no cofre tirar minha arma. A arma não funciona no cofre. A arma não funciona no cofre. Então, olha que interessante essa nossa conversa, como é que a gente consegue esclarecer pontos que são importantes. Pô, se você tem uma arma que é para defender os meus alunos, a minha escola, os meus professores, como é que eu vou deixar ela num cofre? Porque na hora do problema a coisa é rápida. Não sei se vocês lembram daquele episódio que aconteceu nos Estados Unidos, onde um louco entra na igreja e um senhor de idade, ele consegue incapacitar o agressor, evitando uma fatalidade descomunal. Então é isso que a gente fala. A arma na mão das pessoas de bem, ela é uma coisa boa, que nos protege e protege os outros. Existe, inclusive, um estudo que mostra que o homem armado, em algumas cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, o porte velado ele é autorizado para toda e qualquer pessoa que queira. E nessas cidades, os roubos, os estupros, os assaltos, os homicídios são muito menores das cidades onde não é permitido. Por quê? Porque existe uma coisa que eles chamam de uma áurea de segurança, onde a pessoa, o bandido, o marginal, ele não sabe quem está armado. E se ele não sabe quem está armado, mas sabe que aquela região existem pessoas armadas, ele prefere a região que não tem. E é por isso que pouca gente fala, e esquece de dizer, talvez, que todos aqueles crimes que acontecem, que a imprensa costuma transmitir para todos, aqueles massacres, tiroteios nos Estados Unidos, eles só acontecem nos locais onde não pode ter arma. É o que eles chamam de guns-free zones. Por que essas coisas não acontecem onde tem arma? Justamente por causa disso. É um efeito que, inclusive, é discutido na questão da segurança pública, porque a gente fala o seguinte, a arma não é para a segurança pública, a minha arma, é para a minha defesa da minha família. Mas ela, eventualmente, ela transfere nesse círculo de proteção, quando ele cai na consciência daquela comunidade, de que aquelas pessoas podem, eventualmente, reagir. Então, é um assunto extremamente interessante, e eu já me coloco, professor Zuleika, à disposição lá do Santa Doroteia, que é a minha casa, é a minha escola, à disposição para essa troca de ideia tão salutar, tão importante, e que me forjou dessa maneira em que vivo hoje, sem sombra de dúvida, feliz, satisfeito, né, do jeito que a escola sempre buscou fazer com os seus alunos. E eu sempre agradeço por isso. Obrigada, Flávio. Bom, eu fico feliz também de poder ter aqui contribuído, professora Zuleika, meu colega de Ministério Público, e sempre agradecer ao telespectador que está sempre mandando dúvidas, enfim, para que a gente possa aqui construir cada vez mais um programa educacional, um programa que a gente possa tirar dúvidas. Agradeço a oportunidade e sempre que puder a gente, enfim, irá esclarecer cada um na sua área, livros, feijão ou até mesmo armas, né? Está tudo muito conjugado. Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. O canal Viver Brasil está cada vez mais crescendo com essas ideias, envolvendo temáticas que possam dizer respeito a você, cidadão. Então, obrigado e até a próxima.